Hoje vamos estudar então o livro de Ruth. Nem sempre temos uma situação favorável para tomar decisões de fé. Sabe, se você depender para tomar uma decisão pela fé de que as coisas estejam tudo certinho, não vai tomar, ok? Porque nem sempre, ou disse, na maioria das vezes as coisas não estão favoráveis, ok? Se tudo tivesse favorável, a pergunta é essa: por que você precisa de fé? Você não precisaria de fé? Aí estava tudo favorável, ok? Então, nem sempre. Isso é totalmente exemplificado no caso de Ruth. Gente, se houve uma mulher de fé, no meio de tribulação, no meio de perdas, essa mulher foi Ruth, ok? E nós vamos ver como é que a fé da Ruth levou ela a ser vitoriosa. As decisões da fé têm a ver com as decisões que tomamos quando estamos em meio, faltou um i aí, né? Em meio a duas situações conflitantes. Temos uma situação dizendo isso e uma outra situação dizendo uma outra coisa. E nós temos que tomar uma decisão. É como se estivéssemos com um pé numa canoa e um pé em outra canoa, andando no rio, e tivermos que escolher uma delas. Ok? Isso são as decisões que às vezes temos que tomar. Nesse contexto, a decisão de fé é aquela que segue os princípios aprendidos para um bom relacionamento com Deus. Sabe, Ruth aprendeu da Noemi, do marido dela, do cunhado dela e do sogro dela, as coisas sobre o Deus de Israel. Noemi era uma moabita, filha dos filhos de Ló, Moabe e Edom. O Ló teve duas filhas, e eles tiveram filhos, Moabe e Edom, e a Ruth era filha de Moabe, era moabita, não era diretamente do povo de Israel, ok? Mas ela entrou em contato com a família de Elcana, de Ana, de Malom e de Quilion, que eram os dois filhos, era uma família. Eles fugiram de Israel por causa da fome. Então ela entrou em contato com alguns fugitivos da fome, né? Não tiveram fé suficiente para crer que Deus ia sustentá-los lá, deixaram o seu país, foram para um outro país por causa da fome, não porque queriam, não por decisão, ok? Por circunstâncias. E aí então eles a Ruth encontra seu esposo, encontra a família. E sabe, os moabitas tinham todo tipo de deuses, eles não adoravam o Deus de Israel. Eles tinham uma outra cultura totalmente diferente. Então agora, essa garota, a Ruth, entra no meio dessa família e começa a aprender essa nova cultura, sobre esse novo Deus, os novos princípios. Mas o que é bom não durou muito, infelizmente. E a primeira coisa que nós vamos ver isso é: a decisão de fé não depende das circunstâncias, porque logo depois vieram as más circunstâncias. Primeiro o seu sogro morre, ok? Morreu o Elcana. Depois o que acontece? Aí morre também o seu esposo e morre o seu cunhado. E aí fica só 3 mulheres. E agora você pode dizer: bom, pastor, mas pelo menos ficaram elas. Você tem que entender o contexto da história. Naquele tempo, o povo era um povo agrícola. Mulheres não podiam se autossustentar, porque o povo era um povo que tinha que trabalhar com a força, com os braços para se sustentar. Então, ser mulher naquele tempo era tão difícil que quando um pai arrumava um candidato para casar com a sua filha, ele dava um dowry. Como é que se diz isso? Dote. Ele pagava um dote para o camarada casar com a sua filha, porque o negócio era difícil. Entenderam? É daí que vem a história dos dotes, né? É daquele tempo. Então, nessa situação estava a Ruth. E a coisa começa a ficar cada vez pior. E daí sabe o que acontece para piorar tudo mesmo? E em meio a essas perdas todas, a sua sogra que ficou com elas se tornou uma mulher amargurada. Amargurada. Agora não tinha marido, perdeu tudo, não podia se sustentar e tinha que conviver com uma sogra super amargurada, rancorosa. Estava brigada com Deus, inclusive, brigou com Deus. Por que Deus fez isso? E o nome dela era... Como é que era o nome dela? Noemi. Ela disse: não me chama mais Noemi,
me chama Mara, que quer dizer amarga. A palavra Mara quer dizer amarga. Veja, trocou até o nome dela, de tão amargurada que estava. Então, em meio a essas decisões, a Ruth, em meio a essas situações, a Ruth teve que tomar uma decisão. Letra A, a primeira coisa que a Ruth faz, ela entrou num relacionamento, as circunstâncias da vida dela. Decisões da fé não devem depender de circunstâncias, porque se dependesse, Ruth não tinha chance. Porque ela entrou num relacionamento com pessoas derrotadas. Estavam deixando o seu país, deixando as suas coisas por causa de fome, né? Então ela entrou nesse relacionamento com as pessoas. Pessoas que foram atingidas por catástrofe, morte. Segunda coisa, eram retirantes estrangeiros fugindo da fome. Foram atingidos pela fatalidade da morte. A Bíblia diz aí, logo em seguida, morreram. Morreu seu sogro, morreu seu marido, morreu seu cunhado. E ficaram só as 3 mulheres. E a sua sogra vira uma mulher amargurada. Primeiro antes morreu seu sogro, então ela casa com um órfão, que era o sustentáculo da família. Era quem deveria sustentar a família. Eu estou traçando para você as condições desfavoráveis nos quais a Ruth entrou. Porque talvez você está vivendo numa condição desfavorável. E aí você diz, mas Senhor, como é que a gente vai ser bem sucedido assim? Não depende das circunstâncias. A decisão de fé não depende das circunstâncias. Depende de decisão. Você, na verdade, pode ditar as consequências no nome de Jesus. Amém? Porque pela fé, a Bíblia diz, gente recuperou os mortos. Pela fé, a Bíblia diz, gente andou no meio do fogo. Os amigos de Daniel, pela fé, foram jogados na caverna dos leões e nada aconteceu. A fé é a única coisa que triunfa sobre circunstâncias. Nós não fomos criados para viver debaixo de circunstâncias. Nós fomos criados para viver acima das circunstâncias. Não interessa o tipo de circunstâncias. Amém? Vamos para frente, próximo slide. Veja o que nós estamos dizendo aí. É atingida pelas desgraças que acontecem na família. Versículo 5, morre agora mais os 2 homens que tinham na família. Fica dependente, vivendo com uma sogra amargurada. Fica com a opção de ir para uma terra estrangeira. Veja, ela deixou seu povo de lado, casou com um estrangeiro, e agora a sogra de repente diz, eu quero voltar para minha casa. Não vou mais ficar aqui nessa terra. E toda a família de Ruth estava ali na terra. Ela era moabita. Seus amigos de infância, com quem ela cresceu, seus parentes, estavam todos ali. E de repente essa sogra amargurada diz, já chega. Eu vim para essa nação e se a coisa estava ruim lá em Israel, eu vim para cá e ficou pior ainda. Eu vou voltar. E agora tudo que sobra para ela é essa decisão de voltar para uma nação que não era sua. Ok? Tanto perdas como vitórias precisam ser estabelecidas sobre a palavra de Deus. Ok? O ouvir da palavra de Deus começa sempre com o nosso relacionamento com alguém que conhece a Deus e a sua palavra. Amém? Agora para pensar nisso. O que nós estamos dizendo aí na letra A? Veja, a graça é uma família derrotada. Uma mulher amargurada que pode ser usada por Deus. Então, graça de Deus pode vir por qualquer canal na tua vida. Mesmo que seja uma mulher amargurada, a graça pode chegar nela. Mesmo que seja uma família derrotada, a graça pode chegar. Mesmo que seja um mau chefe, mesmo que seja... You name it. Você dá o nome que você quiser para a tua circunstância. Não interessa as circunstâncias. Deus vai fazer com que a graça chegue em você. Ok? Deus vai usar de graça. E Deus é soberano. Então, o que isso nos diz? Vamos parar um pouquinho e pensar nisso. Se a graça de Deus, ela chega por meios tão inusitados, por meios que a gente às vezes nem sabe, a gente até pensa, não, Deus não vai usar isso. Como, por exemplo, graça veio para a vida do profeta Elias. Ele estava vivendo num lugar, de repente acaba a água, né? Ele estava perseguido, o rei queria matá-lo. Mas de repente,
lugar que ele vivia, as aves do céu traziam comida para ele e ele bebia do rio. De repente seca o rio. E as aves não trazem mais comida. E aí Deus diz para ele: vá para a cidade que eu quero que uma viúva pobre te sustente. Tem graça um negócio desse? A mulher já é viúva, é pobre, tem um filho. E ainda vai ter que sustentar agora o profeta. Para pensar. Essa é uma maneira, mas se é de Deus, Deus é soberano. Aí ele chega então, o Eliseu chega para essa situação, uma situação difícil, como essa que nós estamos vendo aí na vida da Ruth. Então ele chega para a viúva e ela está colhendo uns gravetos, ele diz: ei, traz um copo d'água para mim. E aí diz, e aproveita, traz um pão. E aí a mulher para e diz assim: só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer a última comida e aí eu e meu filho vamos morrer. Já pensou? Aí Deus fala com o profeta, diz para ela: a farinha não vai acabar e o azeite não vai terminar, até que chova sobre Israel e as coisas sejam restauradas. Deus é soberano para multiplicar, para fazer do nada. Foi assim que ele fez. Então a graça chega a você, não interessando as circunstâncias. Agora tem um problema. Se eu olho para as circunstâncias e eu deixo as circunstâncias se apoderarem de mim, más circunstâncias, a graça não vai chegar. Por quê? Porque eu fiz uma decisão de andar pelas circunstâncias, de aceitar as circunstâncias, de botar Deus na caixinha das circunstâncias. Eu reduzi Deus às minhas circunstâncias. Gente, vamos ser honestos. Nós não vivemos fazendo isso? Reduzindo Deus às nossas circunstâncias? Vivemos fazendo isso. Nós olhamos para as circunstâncias e dizemos: agora não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Se Deus é o teu Deus. Se você quiser aceitar, você aceita. Mas Deus pode te tirar de qualquer tipo de circunstância. Então veja só, qual que é o segredo então? A decisão nossa que passa por perdas antes das vitórias. Muitas vezes você tem que perder um pouco. E às vezes você está perdendo. E aí você diz: ai, Deus me abandonou. Ai, Deus não se interessa por mim. Veja o que está acontecendo comigo. Você olha as suas perdas. Mas você quer uma pessoa de perdas? Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem temente, íntegro, temente a Deus. E sabe, um belo dia, estava tudo muito bem, os filhos faziam festa, ele consagrava os filhos para que se tivesse cometido algum pecado fosse perdoado. Mas um dia os filhos estão lá na casa, dá um vento, a casa, pá! De uma vez só matou todos os filhos que tinha, 7 filhos. Morreram todos. Aí vem um grupo de ladrão, leva todos os seus camelos, levam todas as suas ovelhas, ele fica sem nada. E aí, para piorar, ele pega uma lepra. Ele literalmente começa a apodrecer vivo. O cheiro era tanto que as pessoas não podiam chegar perto dele. Seus amigos, ele tinha alguns amigos que vieram vê-lo, eles ficaram, a Bíblia diz, 7 dias só olhando para o Jó sem ter uma palavra para dizer para ele, tal era a desgraça. Gente, isso é perda antes da vitória. Mas se você continua lendo a vida do Jó, se você continua lendo o livro de Jó, a Bíblia diz o seguinte, que em tudo isso Jó não pecou. Aí para piorar veio a mulher dele e diz: Jó, se toca, cara. Amaldiçoa Deus e morre. Ela disse: você é louca, mulher. Ele me deu tudo bem, também eu não vou suportar umas coisas assim. E o Jó não pecou. E sabe, o segundo estágio do Jó, depois de todas essas perdas, se tornou 2 vezes mais importante que o primeiro. Ele se tornou 2 vezes mais rico que o primeiro. E no primeiro estágio, segundo meu cunhado Marcos, que pregou para mim esses dias sobre o Jó, ele teve que trabalhar para conquistar sua riqueza. Mas no segundo estágio, vieram os amigos e trouxeram ouro, trouxeram presentes. Ele não teve que trabalhar nada. A graça de Deus veio e inundou a vida dele. Então, se você não tiver isso claro na sua mente, que muitas vezes o que nós estamos passando é por uma prova.
E que Deus nunca te dá prova para falhar você. Deus não quer que você falhe. Deus quer que você vença. A prova é para você ser aprovado. Se você assumir uma posição de fé, uma posição de dependência de Deus, uma posição de glorificar a Deus, adivinha o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser aprovado. Vai ser como Jó. Se você segurar firme a tua vida na fé. A decisão da fé passa por perdas antes de vitórias. Então está aí a Ruth. Perde o sogro, perde o marido, perde o cunhado. E agora está a ponto de perder sua nação. Agora veja, ela ia para uma nação de Israel. A língua não era a mesma. Gente, eles falavam Yiddish, o hebraico, lá naquela nação. Eram duas línguas. Era o Yiddish e o hebraico naquele tempo. Veja, aprender essas línguas novas. Hebraico é uma língua dificílima. Eu estudei isso. Dificílima. Agora imagina ela ter que trocar cultura diferente. Estava a ponto de ter que trocar isso. Mas sabe o que ela fez? Ela resolveu se firmar pela fé. O segredo é ficar com Deus sem se contaminar com o instrumento dele. O instrumento de Deus quem tinha sido? Aquela família derrotada. Aquela sogra amargurada. Então o segredo é você ficar com Deus sem deixar o instrumento de Deus que Deus está usando te contaminar. Gente, esse é o nosso problema às vezes. Às vezes nós queremos parar firme na fé, mas os instrumentos que Deus está usando ainda não estão perfeitos. Quem de vocês acha que já está perfeito? Ninguém. Então, se Deus for esperar que a gente fique perfeito, nós não vamos poder ser usados por Deus na vida de ninguém, porque nós ainda não estamos perfeitos. Então, a pessoa que vai se chegar até nós tem que aprender o que a Ruth aprendeu, que precisa receber aquilo de Deus que temos sem se contaminar com as nossas imperfeições, com a nossa amargura, com as nossas perdas. Temos que aprender essa lição. Gente, tem muita gente chegando na sua vida, que às vezes chega com bênçãos na tua vida, uma maravilha de coisas de Deus para a tua vida. Mas de repente, sabe o quê? Você começa a olhar no vaso, você começa a olhar no instrumento de Deus. Você tira o olho de Deus e começa a olhar no instrumento dele. E Deus não terminou ainda de aperfeiçoar seu instrumento. Seu instrumento está cortando mal. Não é bem afiado. O instrumento não está perfeito. E aí sabe o quê? Aí você desvia. Você deixa, você sai da fé. Na maioria das vezes, quando nos desviamos da fé, esse é o motivo. Entenderam? Então, a decisão de fé passa por essas coisas, mas não temos que deixar a contaminação do instrumento chegar na gente. Aquela sogra amarguradíssima, e ela se manteve. Ok? Gente, veja bem, uma vez eu dei um exemplo aqui. Eu chamei alguém aqui e eu disse que não é o que as pessoas pensam, não é o que chega até nós que tem poder sobre a vida da gente. É o que a gente faz com as coisas que chegam até nós que libera o poder dessas coisas sobre a gente ou não. Eu lembro que uma vez eu convidei alguém aqui, né, e disse, fala todo mal contra mim que você puder. Comece dizendo, você é um mau pastor, você é um mau caráter. Vai dizendo tudo. Como ninguém pode ver o meu pensamento, eu vou falar em voz alta a minha reação. Como é que eu vou me relacionar com essa coisa? Então a pessoa foi falando. E eu disse, sou um mau caráter? Não estou perfeito ainda, mas mau caráter eu não podia dizer que eu sou. Sou um mau pastor? Não sou o melhor do mundo, não sou aquela Ferrari, mas também não sou um carro de boi, né? E você, é o que você faz. Ninguém pode ferir você com palavras, com qualquer outro tipo de coisa. Só tem uma pessoa capaz de ferir você ou de influenciar você. Você mesmo. Quando você diz assim, eu comecei a andar aí com essa pessoa e agora veja como é que eu fiquei, porque essa pessoa acabou me influenciando. Não.
Você recebeu influência. Porque você é pessoa com decisão. Você tem poder de decisão, de querer ou não querer. Você tem poder de avaliação. Você é um ser racional. Quando a pessoa diz uma coisa, você diz, oh, isso aí está errado. E você deixa de lado. Então, ninguém pode influenciar você, ferir você. Você pode abrir para ser ferido, para ser influenciado, se você quiser. Então está aí a Ruth, com aquela sogra amargurada. E ela nunca foi amargurada na vida. É possível viver do lado de uma pessoa amarguradíssima e não se tornar amargurada? Está aí, Ruth. Ruth. É possível viver do lado de um blasfemador sem se tornar um blasfemador? Claro, porque é você que vai decidir o que você vai fazer com tudo que está acontecendo. Então, o segredo é não se contaminar com o instrumento que Deus usa. Segunda coisa, terceira coisa, quarta coisa. Estamos na terceira, né? C. A fé genuína em Deus vai colocar você acima de toda e qualquer circunstância. Veja o versículo 11. Aí eu quero ler para vocês do 11 até o 14. Escutem isso. A fé genuína em Deus é a tua fé genuína que vai colocar você acima das circunstâncias. Ok? Escute isso. 11. Diz assim. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre, para que vos sejam por marido. O costume em Israel era o seguinte, ela só podia casar de novo se tivesse mais um filho. Mas a Noemi já estava velha, não podia ter mais filho. Então não tinha nem futuro para ela em Israel. E aí veja, tornai, filhas minhas, ide embora. A sogra está mandando ela embora. Ela podia se irritar e disse, agora além de amargurada essa mulher ainda, agora está me mandando embora, está me rejeitando. Vai embora, ela está dizendo para Ruth. E veja o que acontece. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda essa noite, que eu tivesse um marido e houvesse filhos, vocês iam esperar até que ele fosse grande para poder casar? Vão se abster de tomar marido? Não, minha filha, essa é a lei em Israel, na de vocês podem casar logo. Então para que vocês vão ir para Israel? Olha, tudo contrário. Tudo contrário. Tudo para elas voltarem para trás, abandonarem Deus. A Noemi se tornou um instrumento de provação na vida da pobre da Ruth e da sua cunhada. A sua cunhada não resistiu, voltou. Mas a Ruth não desistiu. Veja o versículo 14. Não, veja o 13 ainda. Não, minhas filhas, por vossa causa, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Agora ela estava mal com Deus. Agora ele está dizendo, veja, Ruth, olha o tipo de Deus que eu sirvo. Um Deus que descarrega a mão sobre a gente. Olha que ideia de Deus que a Noemi está dando para as meninas. Olha. Mas veja, isso nada pode mudar a fé, se você prestar atenção e não se deixar contaminar pelo instrumento, ok? Então veja aí o versículo 14. Então de novo choraram em voz alta, já tinham chorado antes, porque ela já tinha mandado embora uma vez. Choraram em voz alta, e Orfa, que era a cunhada, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ela falou, não interessa, eu conhecia Deus por você, o teu Deus é o Deus lá daquela nação tua, eu me apego a você. A fé genuína em Deus vai colocar você acima das circunstâncias, acima da rejeição. Gente, quantas vezes você já se sentiu rejeitado? É a coisa mais comum. Se você tiver fé genuína, você vai ficar acima da rejeição. Tremendo isso. Rejeição não vai tocar em você. Você não vai aceitar a rejeição. Ok? Então, vai colocar você acima das circunstâncias. Se a amargura vier, você vai ficar acima. Letra D, quarta coisa. A verdadeira fé nunca volta atrás. Versículo 14 e 15. Veja o que diz aí. Veja o 14, nós já lemos. De novo choraram, Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: eis que a tua cunhada volta, presta atenção, volta ao seu povo e aos seus deuses. Gente, veja o tipo de evangelista que Deus está usando na vida da Ruth. Volta para os seus deuses. Gente, você tem que entender que as circunstâncias muitas vezes são provas para você ser aprovado. Jesus fez exatamente o mesmo. Jesus, pastor João, essa era uma amargurada, por isso que ela fez isso. Mas Jesus não era amargurado. Fez sim. Jesus estava pregando e disse: vocês têm que comer o meu corpo, beber meu sangue. Tinha uma multidão, todo mundo, pá, vai embora. Ficam só os 12 discípulos. Aí Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem ir também? Querem ir também? A mesma coisa. Porque a fé tem que passar na prova. A fé tem que ser aprovado. É como fogo que purifica. Quando você tem uma fé genuína, quanto mais provação na sua fé, melhor ela fica. É igual o ouro. Ouro, quanto mais fogo nele, mais a impureza sai. Assim é a tua fé. Então, o que é que nós temos que ver? Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nós não temos que olhar para os vasos que Deus está usando, a imperfeição. Nós não temos que olhar para nada disso. Nós temos que olhar para Deus. Ok? Terceiro ponto. As perdas e os ganhos da fé. Porque a fé tem perdas e tem ganhos. Ok? Dá uma olhadinha aí. Primeiro, ela está disposta a perder a sua cultura. Gente, perder a cultura é difícil. Tanto que aqui nesse país, tem gente que saiu do Brasil, tem a cultura brasileira, vem para cá, está há 20 anos e nunca decidiu perder a sua cultura. Ficou vivendo num gueto. 20 anos aqui e nem inglês fala. Tá bom, gente, 20 anos não tem desculpa, faz favor. Excuse me, como dizem aqui, né? 20 anos aqui nem inglês fala. 20 anos aqui e não vai no Publix para comprar coisa boa. Vai no mercadinho brasileiro que a maioria das coisas estão vencidas e é o dobro do preço. Excuse me. Excuse me. Fica no gueto. Não está disposto a perder a sua cultura. Sabe? Fica julgando uma cultura que ainda nem entrou nela. Não, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, porque isso eu fiz logo que eu cheguei aqui. Eu ficava julgando a cultura, porque tudo que tira a gente do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, ameaça, né? Mas a gente tem que ser mais. Por exemplo, eu cheguei aqui, gente, eu sabia algum inglês no Brasil. Sabia, eu traduzia os americanos que iam lá para pregar, mas falar com quem? Então minha língua estava totalmente travada, não falava era nada. Ainda não fala bem, né? Porque vivo falando em português e vivo falando em espanhol agora. Estou falando melhor espanhol do que o inglês, que estou 20 anos aqui. Mas veja, o que aconteceu? Então eu vim com essa circunstância. Eu sabia ler, eu lia tudo, eu ouvia CNN, eu sabia ler, eu entendia tudo que eu via, mas não sabia falar. Aí um dia eu tomei uma séria decisão na minha vida. Sabe qual que é a decisão que eu tomei? Logo que eu cheguei, glória a Deus, Deus me salvou. Porque eu tomei uma decisão. E eu tomei a seguinte decisão. Eu disse comigo mesmo, o negócio é o seguinte, os irmãos americanos vão para o Brasil e eles não sabem um A e a gente ajuda eles. E eles são igual crianças e a gente ajuda eles. Vai por gesto, vai por coisa, tenta de novo. Eu vou ser criança aqui. Não interessa, eu vou falar, ainda que saia errado, porque o que a gente faz com uma criança quando está aprendendo a falar? A criança fala errado e a gente diz, que bonitinho, e ensino certo. Eu vou ser igual criança. Gente, foi o que liberou a coisa. Eu perdi o medo, porque o medo faz você se restringir, o medo faz você se fechar. Eu perdi o medo, não interessa, eu vou falar.
Se entendeu, não entendeu. Se não entendeu, eu vejo que não entendeu, faço gesto, faço qualquer coisa. E foi assim que eu me dei bem. Gente, eu fiz o mestrado, passei com notas boas. A pior nota que eu tirei foi um B. Imagina para o camarada chegando aqui, ir para o mestrado na Universidade de Colômbia. Eu fiz o meu mestrado. Minha menor nota foi um B. Aí eu fui para um PhD. Nunca tive menor nota do que A+. Eu me graduei num PhD com 4.0, que é a melhor coisa que se pode ter. Sabe por quê? Porque eu resolvi entrar na cultura. Quando eu cheguei lá, estavam falando sobre cultura. Quando cheguei para fazer o mestrado, estavam falando sobre cultura. E aí eu resolvi escrever um paper comparando a cultura americana com a cultura brasileira. Gente, foi de Deus. Aí eu entendi que aqui na cultura americana a gente tem um espaço que é daqui lá, é o espaço privado, 50 centímetros. Quando eu comecei a ler essas coisas nos livros, eu disse, isso aí não é verdade. E aí eu comecei a testar com os meus amigos da universidade. Um dia eu peguei a minha prova, né, que tinham feito, me deram, e eu tirei um B+, e eu fui mostrar para ele, para o meu amigo americano. E eu falei, eu vou testar esse negócio do espaço pessoal. E eu cheguei pertinho dele assim e falei, olha, não acredito que eu tirei essa nota B+, com esse meu inglês. E ele foi se afastando, e a gente estava assim mais ou menos no meio da sala. E eu fui chegando para ele e disse, olha essa pergunta aqui. E ele foi indo, sem perceber. Quando ele viu, ele estava encostado na parede. Aí eu falei para ele, você percebeu o que aconteceu? Ele olhou assim e falou, uau, a gente estava lá. Eu falei, isso se chama espaço pessoal. Você não tem nem consciência, você faz automático. Aí eu comecei a entender a coisa, eu entrei na cultura, entendi a cultura. Eu gosto da cultura. Claro, não tem cultura perfeita. Tem coisas lá no Brasil que... Tem coisas aqui que... Não tem cultura perfeita, mas tem coisas muito boas. Hoje, talvez eu estou ficando meio americanizado, mas meu trauma começa quando eu chego no aeroporto para ir para o Brasil. É gente empurrando, gente se tocando, neguinho passando na frente da sua fila. Nunca acontece isso aqui. Com os americanos não acontece mesmo. Acontece. Você teve prova disso, né? Entenderam? O pessoal passa lá longe assim. No começo eu tinha um trauma aqui. Sabe por quê? A pessoa passava por frente de mim lá assim, 3 metros de distância e dizia, excuse me. E eu ficava pensando, excuse me o quê? Não fez nada. Então, gente, as perdas e os ganhos, você tem que entender que você vai ter ganho. Se você é esse que está vivendo até hoje no gueto, sai do gueto no nome de Jesus. Ok? Perda da cultura. A Ruth disse, cultura nova, vou aprender novas coisas. Olhe positivamente a vida. A fé, amados, é uma coisa extremamente positiva. Se você se retrair e ficar negativo, perdeu. Porque a fé é extremamente positiva. A fé é para vencer as coisas. Agora fala para mim como é que vence se não tiver um obstáculo. Então você tem que olhar as coisas como Ruth. Seu povo ia para um povo... Gente, os moabitas se vestiam tudo diferente do que os judeus. Não era o mesmo tipo. Os seus deuses, ela estava acostumada com outros deuses. Agora ela tinha que adorar um Deus que, segundo a sogra dela, descarregou a mão em cima dela. Esse Deus. Mas não tem problema, vou conhecer esse Deus, vou saber desse Deus. E glória a Deus que ela fez essa decisão, porque esse Deus que a sogra dela estava mostrando era um Deus que não era o Deus verdadeiro. Ela não estava sendo fiel. Seu país, vou para um outro país. Tremendo isso, vou para um outro país. Um país novo. Gente, estamos aqui num outro país. Um dia eu tomei uma decisão. Eu queria que meus filhos aprendessem uma nova cultura, aprendessem inglês. Eu queria fazer um curso aqui nesse país. Essa foi a razão pela qual eu vim para cá. Eu jamais pensei em ficar aqui. Não, eu vim para cá para voltar. E eu não fiquei aqui por dinheiro ou por outra coisa qualquer.
Porque quando estava o tempo de voltar, eu consultei a Deus e o pessoal da mídia lá no Brasil, a missão que eu pertenço, disse, por que você não fica aí? Eu fiquei. Entendi de Deus que era. Deus me abençoou e eu fiquei. Então, gente, você está nesse país, você veio para cá. Ok, aqui na cultura não é perfeita, não existe cultura perfeita, só existe uma cultura perfeita, a cultura do reino de Deus, aquela descrita na Bíblia por Jesus, sabe? Essa é perfeita. Então, entre nessa cultura, tem coisas ótimas, o respeito pelas pessoas, por exemplo, é ótimo, é tremendo, ok? Então, pega as coisas boas, entre na cultura, deixa essa coisa vir para você. O tipo de decisão capaz de sustentar perdas. Ai, que saudade do Brasil. Eu tenho saudade do Brasil. Cada vez que eu vou para lá, eu amo ir para lá. Eu vou sempre. Mas, gente, presta atenção. Se você ficar morrendo de saudade, você nunca vai desfrutar o que você tem aqui. Excuse me, eu já mudei a minha vida. Eu estou desfrutando o que eu tenho aqui. A Anice também. A Anice também. Ela vai por ali, vê coisas que ela gosta para a casa dela, vai lá e compra. Eu vejo coisas que eu gostaria de ter, vou lá e compro. Se você der uma olhadinha aqui atrás, aqui está meu RV. Gente, se eu não desfrutar agora, eu vou desfrutar quando? O que é isso? Então, veja, está aí. Qual é a decisão que você faz que é capaz de sustentar suas perdas? Primeiro, entendendo claramente as diferenças da decisão consciente. Você tem que fazer uma decisão consciente. Vai para o próximo. Como é que é essa decisão consciente que você faz? Veja a decisão da Ruth. Olha aí, versículo 16. Presta atenção, versículo 16. Diz assim, ó. Disse Ruth, porém. A Ruth disse. Ela pensou, ela entendeu a coisa e ela declarou. Veja a declaração da Ruth. Veja o que a Ruth faz. Ela disse assim, ó. Não me instes para que te deixe. Não me instes para que te deixe. Não me obrigue, não tente me obrigar a deixar. Falou, pô, parar. Para com esse papo de volta para tua casa, teus parentes, teu Deus, teu país, teus esportes que você tem na tua nação, teu jeito de viver. Pode parar. Não vou voltar. Veja, não me instes para que te deixe e me obrigue a seguir, me obrigue a não seguir-te. Ei, eu vou ser igual um carrapato em você. Vou grudar e não te largo. Eu vou exercitar toda a minha perseverança. Não interessa o que vai acontecer, eu não te deixo. Eu não te largo. É isso que a Ruth está dizendo. Ok? Então ela diz, não me instes para que não te siga. Porque onde quer que fores, irei eu. Ei, não estou nem interessado com o tamanho da sua cidade. Não estou nem interessado se você tem fazenda lá ou não tem nada. Onde você for, eu vou. Essa é a decisão. Decisão irreversível. Não é uma coisa emocional. Está cheio de gente lá no Brasil, eu quero ir lá para os Estados Unidos, eu quero fazer isso. Chega aqui, a coisa aperta, o jeito é diferente, aí logo vai. Era uma decisão emocional. O pior conselheiro são as emoções, porque elas são assim, ó, agora você tem, depois não tem. Mas quando você faz uma decisão consciente, ela não volta. Ok? Então ela disse assim, porque onde quer que ires, que fores, aí irei eu. Onde pousares, vai ter teto? Se não tem teto, não interessa. Onde você ficar, eu fico. Onde pousares, aí pousarei eu. Eu gosto muito de ler isso nos casamentos, né? Mas aqui é decisão de mudança de cultura. Ali pousarei. O teu povo é o meu povo. Nem conhecia o povo. Só tinha a imagem errada da sogra dela. Ela podia ter ficado pensando, meu Deus, toda mulher desse país dela deve ser igual ela. Tudo amargurada, mulherada amargurada, chorona, reclamona. Não interessa, eu vou para isso, eu estou acima disso. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É um Deus que descarrega a mão?
não interessa, eu escolho ele para ser meu Deus. Essa é a decisão irreversível, não é só emocional. Agora veja o versículo 16, 17, o que diz aí? 17 agora. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver, que outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ei, acabou, está selado, decidido, não volto atrás. Essa é a decisão irreversível. Vou perder tudo que vou perder, não tem problema. Veja, a decisão que ela fez só podia ser avaliada pelos outros. Porque ela nem podia avaliar direito a decisão que fez, porque ela não conhecia o povo, ela tinha uma ideia errada do Deus por causa da sogra dela, por causa das coisas que tinham acontecido na família, e a sogra disse que esse Deus era um Deus que matava mal, descarrega a mão. Ele tinha todas as ideias erradas. Então, ela só podia ser avaliada pelos outros. Veja o versículo 18. Presta atenção. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir. Quando Deus vê que você realmente quer, Deus não insiste mais para você voltar atrás. Deus disse, vamos então, vamos ver como é que fica. Gente, vamos falar um pouquinho sobre essas decisões que nós temos com Deus. Qual é o nosso tipo de decisão que a gente tem com Deus, de seguir a Deus? É uma decisão que a gente pega Deus e daqui a pouco, não, agora eu quero outra coisa. Não, depois eu quero outra coisa. Não, depois é isso. Qual é a decisão? Ou é uma decisão tipo decisão da Ruth? Não interessa o que vai acontecer, eu fico. É o meu Deus. Não interessa. Amém? Deus vem e derrama uma pilha de barra de ouro na presença do fulano. Aí o fulano diz, não, agora como é que eu vou carregar todo esse ouro? O ouro é pesado. Como é? Ai, o trabalho. Só consegue ver o lado negativo. Não consegue ver a bênção. Há gente que é assim. Nós temos que nos cuidarmos para ser assim, porque sempre tem o lado bom. Veja, quais são os ganhos? 22, né? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. Estava começando a colheita. E adivinhe, ela vai colher aonde não plantou. Gente, teve gente lá que suou atrás do arado, fez todo o trabalho duro, e agora ela chega no princípio da colheita. Ela não sabia, porque a dita sogra era amargurada, não contou para ela. Mas tinha uma lei lá muito boa, que quando alguém era pobre, você entrava num campo de alguém e você podia ir atrás da pessoa que estavam colhendo, dos que estavam colhendo e pegando o que caía, porque sempre caía cachos de cevada, de trigo, do que fosse. E você, por lei, por direito, feito por Deus, você podia catar. Ela não sabia. Mas então ela chega e ela entra nesse tempo. E ela diz o seguinte, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, cheguei aqui, é tempo da colheita, eu vou viver pela fé. Como é que foi a decisão de viver pela fé? Capítulo 2, versículo 2 e 3. Veja aí. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me. A mulher era amargurada, mas ainda a Ruth era submissa. Não vou ser submissa a você, porque você é amargurado. Isso não justifica a tua insubmissão. Ok? Ela disse, deixa-me ir ao campo. Apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Não sei se vão deixar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou lá. Gente, isso é fé com obras. Porque se eu cheguei no tempo da colheita das cevadas, e aqui tem uma lei maravilhosa, e nunca sai de dentro da casa. Essa é fé morta. Fé sem obras é morta. Então ela diz, não, eu cheguei no tempo certo, eu vou para o campo. E Deus vai usar de graça comigo. E aí a sogra dela diz, vai.
vai. E ela sai. Agora presta atenção. Ela é acolhida e encontra segurança. Ela saiu sem saber para onde ia. Agora presta atenção. Presta atenção nisso. O seu Deus não é um Deus de casualidade. O seu Deus é um Deus que tem alvos para a tua vida. O seu Deus é um Deus que cuida. O seu Deus é um Deus que tem direção para a tua vida se você depender dele. Então, enquanto ela começa a sair pela fé, Deus dirige ela. E sabe aonde ela vai dar? Ela vai dar no campo de um camarada que era super cristão, no nosso linguajar, né? Era super fiel a Deus, chamado Boaz. Ela não sabia. Ela entrou no campo primeiro que achou. Deus dirigiu os seus passos. Porque Deus está no controle. Gente, Deus está no controle. Se você deixar Ele controlar, se você começar a mover pela fé, Ele leva os teus passos, Ele dirige os seus passos. Ele leva você no lugar certo. Então está aí. Ela entra então nesse campo. E aí ela começa a colher. Veja que história interessante. Olha que coisa maravilhosa que está aí. Veja o versículo 3 em diante. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, casualidade para ela. Deus estava dirigindo. Gente, existe casualidade só para a gente, não para Deus. Deus tem propósitos. Se você deixar Ele dirigir você, Ele vai levar você nos propósitos dEle. Então ele diz assim, por casualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz, o qual era da família dela. Porque ela entrou na família de Elimeleque. E mais, esse camarada era um dos resgatadores, porque ela não sabia dessa lei. A sogra dela falou tudo negativo. Não vou ter filho, não pode casar com mais ninguém. Não falou para ela que existia na nação um negócio chamado resgatador, que era um parente mais próximo que podia resgatar e casar com ela. A Noemi tirou todas as esperanças da pobrezinha, mas ela não confiou na Noemi. Ela confiou no Deus que havia aprendido de Noemi. Ela não olhou para o vaso, para o instrumento. Ela olhou para o Deus que ela tinha aprendido. Então ela vai e entra no campo de Boaz. Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor esteja convosco. Olha que homem, hein? Estavam trabalhando, ele disse, o Senhor esteja convosco. Responderam, e o Senhor te abençoe. Já era abençoado. Quem é abençoado é ainda mais. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos segadores, quem é essa moça? Ei, estou vendo que tem alguém que eu não conheço aí. Quem é essa moça? E aí o servo encarregado já tinha ido conversar com ela, já sabia quem ela era. Veja o que acontece. Respondeu o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa eu rebuscar as espigas e ajuntar entre as gavelas após os segadores. E ela veio. Desde amanhã até agora está aqui, menos o pouco tempo que esteve na choça. E essa mulher é uma mulher trabalhadora, como a gente diria aqui, pé de boi. Essa mulher é trabalhadora, só parou um pouquinho para tomar um refrigério na choça, que era uma coisa que faziam assim, para entrar embaixo, se esconder do sol. Só ficou um pouquinho lá. Gente, quando você se move pela fé, Deus começa a fazer propaganda de você, pela boca dos outros. Pela boca dos outros. Você não precisa fazer propaganda de você. Eles começam a fazer pela boca dos outros. E aí então Boaz disse a Ruth, então o Boaz vai conversar com a Ruth, chefão, e a Ruth, olha, é o chefe, está chegando o dono, né? E ele vem conversar com ela, ele disse, ouve filha minha, não vá colher em outro lugar, em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás com as minhas servas. Aceitação, foi acolhido, você fica aqui com as minhas servas. Se você começa a se mover pela fé, Deus conduz os seus passos. Mas se você fica assim pensando, como é que Deus vai conduzir os teus passos? Não dá, não tem como, ok? Então olha só, estarás atenta ao campo que cegarem, irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Ele falou, olha,
e já falei com os homens aqui, ninguém bota o olho em você. Se tentar gracinha com você, tem que se haver comigo, que sou o chefe aqui, sou o dono do negócio. Proteção, veja aí, ó, é acolhida e encontra segurança, começa a colher o que os outros plantaram, ok? E encontra favor e consolo, porque veja o que o Boaz diz para ela, olha que coisa tremenda, não dei ordem para que não te toquem, quando tiver sede, vai na vasilha e bebe, tem água para você, ok? Tem segurança para você. Então olha só, então ela inclinando o rosto em terra disse, como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ai, você é americano, gringo, como é que me aceita bem se eu sou brasileiro? Encontrou favor. Deus quer que você encontre favor onde você está. E se você começa a andar pela fé, você vai encontrar gente de Deus que vai te favorecer, porque Deus vai guiar os teus passos. E veja como vai a coisa para frente. Ela se inclinou em terra. E o Boaz respondeu. Ele disse, bem me contaram tudo o que você fez para a tua sogra. Aquela sua sogra, é uma amargurada. E todo mundo me disse que você não abandonou ela. Então, menina, você é de ouro. Me contaram tudo o que você fez para a sua sogra. O que começa a acontecer? Começa a proclamar quem você é. Começa a resgatar a tua identidade. Você que não era ninguém, chegou como estrangeiro, de repente já é reconhecido, já começa a ser tratado bem. E aí diz, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra em que nascestes, e vieste a um povo que não conhecia. Agora veja o que ele diz. As pessoas vão começar a profetizar sobre você, quando você começar a andar pela fé. Veja o que diz aí, olha só, próximo versículo. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. E aí ela diz, me consolaste o coração. Ela diz, me falaste ao meu coração, consolaste, nem eu sendo ainda serva. 14, a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te aqui, come do pão, molha-o no vinho. Mudou de status. Gente, eu quero terminar dizendo isso para você. O que Deus quer com você é mudar o teu status. Teu status de desesperado, de perdedor. Deus quer mudar o teu status. Mas você tem que começar a... Primeiro vem as perdas. Não pense que é fácil. Mas sempre vai ter os ganhos. E Deus vai começar a mudar o teu status. Ok? Acha provisão, favor, consolo. E sabe o que acontece? Versículo 2, capítulo 2, 19 e 20. Veja o que tem aí no capítulo 2. 19 e 20. Diz assim, então lhe disse a sua sogra. Não, aí ela chega com um saco bem grande. E tinha comido muito. E a sua sogra disse, uau! Aonde que você arranjou tanta coisa? Ela falou, eu tive num campo de um camarada muito cristão, muito de Deus. O nome dele é Boaz. Ela disse, o quê? Você teve no campo do Boaz? E veja o que a sogra diz. Ela diz assim, você teve no campo de Boaz, ele é o teu resgatador. Versículo 19. Então disse a sogra, onde colhestes hoje, trabalhastes, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi diz a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Disse Noemi, esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Uau! Ela estava pronta para o resgate. Deus quer resgatar você. Não interessa as suas tristezas, não interessa as mazelas do teu passado. Gente, para de olhar para o passado.
A fé não olha para o passado. A fé olha para o presente. Quem você pode ser. Quem Deus quer que você seja. Gente, nem eu que sou eu, nem você que é você, faz as coisas sem um propósito. Quantos de vocês saem daqui e fazem coisas sem propósito? Eu não. Eu sou gente, você também. Agora você imagina o nosso Deus. Ele não faz nada sem propósito. Ele te criou com um propósito. Você tem que parar de olhar para trás. Olha para frente, porque é a propósito de Deus. E sabe qual que era o propósito? Ela ia entrar na genealogia de Jesus. Uma moabita nasceu lá fora, não tinha nada a ver, não era do povo de Deus, mas tinha fé. A fé rompe qualquer barreira humana, qualquer barreira natural, qualquer coisa que seja. E ela entra, ela se tornou a tataravó de Davi, da qual veio Jesus. Ela entrou na linhagem de Jesus. Imagine! Gente, como ela poderia imaginar que Deus tinha isso para ela? Ela não podia imaginar. Mas ela creu. Basta você crer. Deus faz o resto. Deus faz o resto. Vamos para frente, próximo slide, se tem algum. Eu já estou terminando. Conclusão. Vamos ler todos juntos a conclusão? Eu não podia terminar perguntando para você, como é que você está? Talvez você diga assim, pastor, eu estou exatamente naquele estágio da Ruth. Quando morre o sogro, morre o marido, a sogra fica ranheta, fica amargurada, não tem quem aguente, eu estou nesse estado. Parece que se eu cuspir para frente, volta na testa. Já ouviram esse ditado? Está tudo errado. Parece que tudo que eu faço dá errado, pastor. O que é isso, pastor? Tudo que eu faço. Gente, essa é a aprovação. Depois da prova vem a vitória. Depois da perda vem o ganho. Ok?